Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu resolvi gravar um vídeo hoje, aqui agora, porque nós estamos aí enfrentando essas calamidades, catástrofes naturais, né? E sempre surgem muitas especulações com relação ao retorno do Cristo, o fim do mundo e tal. A gente sabe que É, algumas pessoas que têm muita fé sempre estão relacionando as catástrofes, as dificuldades da humanidade com o fim. Todavia, o fim nunca chegou, né? Mas hoje a minha esposa, ela encontrou aí uma referência na internet sobre um versículo bíblico de Hebreus, desculpa, Hebreus não, é Zacarias, né? Zacarias 13, 8 e 9, que fala sobre a destruição de uma terça parte da terra. E eu fiquei então preocupado, né? Eu até vou ler aqui para vocês verem o que se refere, o que está escrito de fato lá, né? Diretamente. Diz assim, ó, 8, né? E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. O 9 diz: E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica prata, e a provarei, como se prova ouro. E invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: É meu povo. E ela dirá: Ó, o Senhor é meu Deus. Então nós sabemos que quando Deus criou a humanidade, Deus tinha essa perspectiva de cultivar uma relação de muito amor e muito respeito, né, com os seres humanos. Seres humanos respeitando e amando a Deus acima de todas as coisas, e Deus também amando os seres humanos. Todavia, isto não aconteceu, né? Uma vez que isto não aconteceu, os seres humanos desprezaram a Deus e passaram a viver, a existir como se Deus não existisse, né? Negando e negligenciando a existência de Deus. Então, as catástrofes, os desastres, as calamidades, o sofrimento, a agonia, a violência, a tribulação, toda espécie de maldade passou a fazer parte da vida dos humanos, né? Seres humanos. E nós sabemos que Deus é um Deus absoluto. Uma vez que Deus é um Deus absoluto, Deus não vai desistir dos seus planos, com certeza. Não poderia desistir dos seus planos. Senão ele deixaria de ser um Deus absoluto, se transformaria num Deus relativo, que planejou, mas não executou. Então, de uma forma ou de outra, Deus tem que executar os seus planos, custe o que custar, né? Se não for com a humanidade, se não tem como ser com a humanidade toda, será com a metade, será com a terça parte. É claro, né, nós não temos dúvida alguma que Deus gostaria de realizar os seus desejos com toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Uma vez que passe o tempo, e cada vez mais parece transformá-los e tornar mais difícil, né, a salvação e a rendição de toda a humanidade, então Deus começa a apostar na salvação da metade ou de um terço, né, uma parte da humanidade. E eu fiquei preocupado, né, até comentei com a minha esposa, como é que nós podemos fazer, será que nós faremos parte dessa terça parte, né? Como faremos para fazer parte dessa terça parte? Bom, meus irmãos, eu estou com uma vida religiosa que já, né, de devoção e dedicação religiosa, já dura aproximadamente 40 anos. E durante esses 40 anos, especialmente no princípio, eu testei vários métodos que foram instruídos a fazer dentro das tradições religiosas, métodos que supostamente resolveriam, nos purificaria, me santificaria e resolveria todos os meus problemas, né, e todos os obstáculos na relação com Deus.
Bom, a gente sabe que das penitências mais severa que nós fazemos é o jejum. Eu, particularmente, cheguei a fazer jejum de 7 dias, privando-me totalmente do alimento, exceto água, não apenas uma vez, e outros tipos de jejum fiz incontavelmente. Depois de fazer toda espécie de sacrifício, de penitência ou de flagelo, e ver-me sempre ameaçado pelas naturezas corrompidas, pela natureza má, pela tendência, né, pelo pecado, pela corrupção, eu comecei a procurar investigar outras formas, investigar na palavra, né, outra forma mais eficiente, mais eficaz para alcançar a purificação e a santidade. Depois de investigar profundamente, cuidadosamente, meditar também sobre o princípio da unificação, ler e meditar, eu parei-me na ressurreição, no tópico ressurreição, e lá descreve que o primeiro princípio da ressurreição, e ressurreição nós sabemos que é semelhante à restauração, ao renascimento espiritual, eu deparei-me com a instrução que diz que o primeiro princípio da ressurreição é a crença e prática na palavra. Então eu me apeguei com este princípio e disse, eu vou investir aqui, né, crença e prática na palavra. E comecei então a praticar a leitura da palavra de Deus todas as noites antes de dormir. E realmente eu fiquei impressionado quão eficiente é realmente a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus sem filtro, a palavra de Deus diretamente da fonte verdadeira e confiável absolutamente. Teve um sermão do nosso fundador, chamado Autoreflexão, todas as noites, antes de dormir, e também li a Bíblia. E, curiosamente, é como se fosse um verdadeiro bálsamo, uma verdadeira água santificada que purificasse, que lavava, que purificou completamente o meu coração, o meu espírito, e todo aquele sentimento promíscuo, profano, desapareceu completamente. Dentro de um período de aproximadamente, acho que uns 15 dias, talvez mais ou talvez menos, não prestei atenção na quantidade. Eu era jovem, adolescente, era jovem ainda, talvez aí nos meus 24 anos, no auge da mocidade, também no auge do meu vigor juvenil, né, e varonil. Então, eu cheguei à conclusão que é absolutamente verdadeira a afirmação de que a ressurreição da humanidade e, logicamente, também a salvação, o renascimento, vem através da crença e prática da palavra. Lógico que para a gente acreditar na palavra e praticar, primeiro de tudo, nós temos que estudar a palavra, temos que entender a palavra, né? O fato de você estudar a palavra cuidadosamente, especialmente toda noite antes de dormir, é o remédio que, para mim, não houve outro que se comparasse. Então, a palavra de Deus, antes de dormir, purifica de todas as impurezas que adquirimos durante o dia, nos permite, né, renovar durante a noite o nosso espírito, acordarmos renovados no dia seguinte, purificados no dia seguinte e prontos para a batalha no dia seguinte. Você vai ver, experimentar, se praticar isso, o poder da palavra de Deus, de purificação e santificação, se deitar, se dormir todos os dias lendo a palavra de Deus. Esta é a penitência mais eficiente, mais eficaz que os seres humanos podem praticar, com certeza. Está escrito no livro de instrução, princípio divino, crença e prática da palavra, mérito da idade. Nós estamos também no melhor mérito de todas as épocas, e mérito da idade, né, e também ressurreição através dos 3 estágios, né? Nós estamos
atravessando o terceiro estágio do processo de ressurreição. Eu espero que você possa fazer um teste, experimentar, e depois você me conte qual foi o resultado. Outro dia eu encontrei uma senhora, aliás, um senhor, né? Disse-me que a esposa dele estava deprimida e já não mais podia se levantar, foi desenganada pelos médicos e liberada para casa. Estava deitada na cama esperando a hora da morte e ele não tinha mais nenhuma solução, né, para ela, porque os médicos também já tinham desenganado. E eu disse, mas o estado dela, como é que está? Não tem mais consciência? Ele disse, não tem mais consciência, está só o corpo e o osso em cima da cama. E eu perguntei para ele, mas o senhor acha que ela pelo menos escuta, né? Aí ele disse, eu acho que escuta, né? Dá sinal de que, algum sinal de que escuta o que nós falamos. Eu então me dirigi à casa dele e lá realmente constatei a situação gravíssima da senhora. Estava realmente muito próximo do fim da vida, completamente ou aparentemente inconsciente e só pele e osso em cima da cama. Eu peguei então a palavra de Deus, o princípio divino, e comecei a lê-lo. Aliás, primeiro de tudo, eu comecei a explicar para ela que ela não podia morrer agora, porque não estava preparada para morrer. Ainda não tinha cumprido, né, os planos de Deus, não tinha cumprido as determinações de Deus para a vida dela. Faltava muito, tinha muito a alcançar na vida ainda. E depois, então, de instruí-la, eu comecei a ler o princípio divino, a parte da ressurreição. Li uma boa parte para ela, ali, ajoelhado na cama. E como era um pouco longe, distante, na época eu não tinha condição financeira boa, eu pedi que a filha dela continuasse o trabalho de leitura diariamente com ela, aquele livro. Passado mais ou menos alguns dias, uns 15 dias, a senhora havia se recuperado, quase que totalmente, já estava andando e fazendo os serviços de casa. E foi recuperada através da palavra. Realmente a palavra de Deus, ela tem um poder de direcionamento, ela tanto direciona como ela dá vida, né? Ela dá vida e direciona. Então nós temos que entender que o nosso espírito e as nossas células, elas se revigoram através da palavra e elas precisam de direcionamento, porque nós perdemos o direcionamento desde que os nossos primeiros antepassados foram enganados. Não foi enganado apenas a sua consciência, né, os seus sentimentos, todo o seu instinto biológico, as células também foram desorientadas, foram iludidas e precisam hoje de um direcionamento para que o seu corpo possa se ordenar e ter vida novamente. Por isso a palavra, ela além de você ser direcionado, né, corrigir o seu direcionamento, também ela revivifica, né, ou vivifica. Deus abençoe e que você possa se apegar com este costume, o hábito de ler as palavras de Deus. Por isso o nosso fundador, o Reverendo Samyamun, da Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, ele criou a tradição, chamou em termos orientais, coreanos, de Hundoku, que é a reunião para a leitura e a aprendizagem das palavras de Deus. Deus abençoe a vocês e a mim também. Muito obrigado.